Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos abusivos. Bem legal esse tema, né? Muitas pessoas às vezes falam assim: por que que a fulana não larga ele? Por que que se tá sofrendo, larga logo. Se fosse eu, já tinha largado, já tinha deixado, né? Por que que você fica com essa sua amiga louca que fala essas coisas pra você? Por que que você não dá logo um chega pra lá nela? Ah, não, eu se eu fosse você, eu, hein? E homens também, né? Por que que você não larga essa mulher louca? Por que que você não larga esse amigo que só te leva pra beber? Então, gente, a gente comumente, né, se vê ou ver pessoas em relacionamentos abusivos. E a gente quer resolver o problema dessa pessoa, né? A gente já sabe que o certo é abandonar, é largar, é se distanciar, né, daquela pessoa. Mas, como eu falo para todos os meus pacientes, né, todos que sentam no meu consultório, que vêm aqui, eu falo, todo mundo tem a solução das perguntas, né, para as perguntas que fazem, todo mundo tem a solução. Por exemplo, se você quer emagrecer, qual é a solução? Né? Basta parar de comer. Se você quer deixar de ser ansioso, a solução é qual? Né? Parar de antecipar o futuro. Se você quer deixar de ser depressivo, para de puxar o passado, arrastar o passado, né? Que essa mala sem alça que pesada demais, para de arrastar. Pois é, respostas nós temos para tudo. Só que não é tão simples, né? Parar de comer. Existe todo um mecanismo inconsciente por detrás, né, da comida e também prazeroso e etc, né? Um mecanismo neural. Então, por que que as pessoas comumente se mantêm em relacionamentos abusivos? Né? Existe, gente, não se engane, existe um ganho secundário no sofrimento. Sim, exatamente. Você está dizendo que a gente gosta de sofrer, que as pessoas que têm relacionamentos abusivos gostam de sofrer? Gostar não gosta, tá? Mas já se acostumou e usa isso inconscientemente, muitas vezes como bengala, como desculpa, inclusive para não lidar com as suas incapacidades pessoais. É muito mais fácil dizer que não dá para largar o fulano porque ele vai isso e aquilo, porque ele não quer, porque ele não me deixa. Melhor do que eu lidar com as minhas sensações de incapacidade, medos, inseguranças, né? De enfrentar essa situação. Então, muitas vezes as pessoas se empreendem em relacionamentos abusivos e permanecem porque este relacionamento abusivo, ele tem um poder de trazer aquela sensação familiar, de quentinho, sabe? Querendo ou não, é uma forma de importância, aparentemente, que eu estou tendo do outro, porque ele me quer num formato abusivo, então é intenso. Querendo ou não, esses relacionamentos, eles apresentam muito viés, né, de possessão, tem muitas fantasias envolvidas, né, dentro desse tipo de comportamento, desse tipo de atração de gente. Muitas vezes está relacionado lá na infância, né, com algum tipo de controle, de centralização, né, aquelas pessoas que têm mania de controle, são controladoras, pais e mães controladores, e aí aquele ser humano não sabe estar ou se ver em uma relação onde o outro não consegue se ver numa relação onde o outro não esteja controlando, onde ele seja controlado pelo outro. Por quê? Afinal de contas, eu cresci numa relação assim, onde as pessoas me controlavam. Então, gente, tem múltiplos fatores, o motivo pelo qual uma pessoa se mantém vinculada a um abusador. Essa pessoa com certeza não quer, gostaria muito de se libertar, mas por enquanto ela não entender os seus mecanismos de defesa, né, os seus mecanismos de autoconhecimento, ela não vai conseguir se libertar. Não adianta você que é amiga, parente, falar, orientar, aconselhar, né? Não adianta. Ela vai entender, ela vai concordar com você, mas ela não vai conseguir. Como que a gente faz para ajudar uma pessoa que está presa em um relacionamento abusivo? Gente, a orientação psicológica, a psicoterapia feita por um bom profissional que entende o sujeito, que está ali para servir de espelho para aquele sujeito, onde a imagem do sujeito que é refletida nesse espelho seria o terapeuta, né? Imagina que eu sou um espelho para o meu paciente e ele, toda vez que ele vem na sessão, ele se olha e reflete a imagem dele. Quando ele chega na terapia, a imagem dele está embaçada, distorcida, ele tem uma autoimagem muito ruim de si próprio. A terapia tem a função de ir ajustando essa autoimagem, a ponto de quando ele estiver bem, estiver num processo já de alta,
ele já conseguir ver a própria imagem sendo refletida sem nenhum embaçamento. Então, assim, de forma bem superficial, a terapia tem esta função. Quando a pessoa se enxerga, ela não se enxerga mais com a lente do outro, ela não se enxerga mais com a lente da dependência do outro, porque dentro da relação abusiva existe uma relação de dependência também. Então, quando ela passa a se perceber e a ver e a se priorizar, ela passa a entender que o outro não tem que ter tanto espaço na vida dela assim. E que ela também não precisa desse espaço. Ela precisa do espaço que é dela, que é dado por ela e que ela é capaz de consumir e absorver esse espaço pessoal. Então, dentro da terapia, a gente vai ensinando o paciente a se estabelecer como ser humano, né, a se apresentar na sociedade como alguém consistente, alguém que tem fala, que tem um local de fala, que tem direitos e e tem limites também. Normalmente a pessoa que sofre abusos, né, numa relação, ela não consegue claramente estabelecer um limite. Ela não deixa limites claros definidos. O outro vai chegando e vai se apropriando de espaços que não são dela, mas que são inconscientemente liberados para ela. Por quê? Pela incapacidade de dizer não. Por exemplo, eu não sei dizer não. Quando fulano me pede para eu comprar algo para ele, para usar o meu cartão, ou me pede uma carona, ou me pede para ficar mais, eu não consigo dizer não. Eu tenho medo de desagradar. E aí eu pensando que eu vou desagradar, eu acabo abusando de mim mesmo, que é cometendo esses exageros, né? Eu não dou o limite para mim, não dou o limite para o outro também. Então, se conhecer é conseguir também estabelecer esses limites. Então, a gente vai falando sobre isso na terapia, a gente vai conversando, a gente vai pontuando, a gente vai mostrando, olha aqui, verifica o que aconteceu neste momento. Olha só, será que aqui você não percebeu que houve, né, um relacionamento um pouco mais exagerado? Vamos pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. Gente, muita gente tem medo de fazer psicoterapia porque pensa que vai ser julgado, pensa que vai ser analisado o tempo inteiro, pensa que o psicólogo tá ali para catar problemas, né? Não é bem assim. A gente tá ali em terapia, a terapia ela serve para te ajudar, para te organizar. Então, o terapeuta, ele vai dentro do limite do paciente. O quanto aquele paciente aguenta e quer se curar, o terapeuta tem a capacidade de perceber e ir conduzindo a terapia a fim de melhorar a cada dia que passa. Bom, gente, me estendi um pouquinho aqui no vídeo, né? Mas eu acho que foi bom pra gente. E eu deixo perguntas, comentários, tá? Se vocês quiserem perguntar, é um tema super legal, esse tema de abuso. E aí a gente se vê na próxima. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.